A palavra de Deus diz assim, Êxodo 34, a partir do verso 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também os filhos de Israel, e eles ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia, e a pele do rosto de Moisés tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava a falar com ele. Esse texto ele narra uma experiência de um homem que subiu uma montanha. Moisés ele foi chamado por Deus para que ele pudesse subir o monte Sinai. E ali Deus ministrou e Deus falou ao coração dele. Foi um momento ímpar na vida de Moisés. Moisés já tinha tido muitas experiências com Deus. Se você for recapitular a história de Moisés, antes de chegar nesse texto, Moisés foi aquele que Deus usou, que era para ter tido a sua vida ceifada quando era um bebê ainda, mas os planos do Senhor eram na vida de Moisés, e ele foi resgatado pela princesa, para que ele pudesse assim, não sendo um egípcio, morar como se fosse no palácio, como se fosse um egípcio, mas nunca deixou de temer a Deus. Até que Deus chama ele, e ele teve uma experiência no seu chamado, onde ele estava num lugar onde a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. E ali Deus fala com ele, ele consegue ouvir a voz de Deus. E a partir daquele momento ele diz sim para Deus, mesmo relutando, mas ele disse sim para Deus. E Deus cumpriu com o propósito na vida dele, e ele foi ouvindo a voz de Deus durante todo o trajeto no deserto. Mas essa experiência do monte foi diferente na vida de Moisés. Apesar dele ter passado por todas essas experiências de conseguir ouvir em voz audível a voz de Deus, ele conseguiu ver Deus de costa, Deus se mostrou para ele, mas uma parte de Deus. E a presença de Deus foi tão grande naquele monte, naquela montanha, que quando ele desce, diz que o rosto dele resplandecia. Quando ele desceu, o rosto dele brilhava de tal forma que foi assustador para aquelas pessoas que estavam lá, porque era a presença de Deus na vida dele. E eu estava pensando hoje à tarde, para que Deus me desse uma palavra, para que eu pudesse falar não só para os legendários que subiram a montanha pela primeira vez, ou alguns que já têm algumas vezes, que já têm servido na montanha, mas eu queria também entregar uma palavra para você que está aqui, que já passou por uma experiência de poder ver Deus face a face. A gente tem algumas coisas que Deus colocou para nós, e que a gente faz aqui na igreja, nesse intuito, de levar as pessoas a saírem do lugar onde elas estão, para poder viver uma experiência com Deus. Sempre a gente marca uma data diante do sim de Deus, nunca é do homem. A gente tem um renova, que também você sai para um ambiente onde você permanece ali por 3 dias, o Legendários, e tantas outras experiências que é vivida na nossa vida cristã. Então eu queria deixar aqui, e eu vou ser hiper breve, 5 coisas importantes, para que você que subiu a montanha, você que já passou por uma experiência com Deus, que você possa refletir sobre essas 5 dicas. É como se fosse agora Deus falando comigo, e eu como um pai falando para um filho.
Meu filho subiu a montanha, o Pedro. Foi o primeiro que subiu aqui da igreja. E eu não pude falar isso para ele, porque eu não tinha experiência da montanha. Mas se tivesse sido o inverso, eu tivesse subido primeiro e depois ele subido, com certeza eu iria falar essas 5 coisas para ele. E eu espero que em nome do Senhor Jesus, aquilo que Deus me deu, aonde ele estiver agora, ele vai ouvir. Amém? Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui, a experiência da montanha, ela passa, mas a presença de Deus precisa continuar na sua vida. Não pode ser só uma experiência. Não pode ser só um momento. Muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem aquilo que significa o Legendários. Muitas pessoas até criticam. Talvez tem pessoas que não estão aqui hoje, que são até mesmo da igreja, que por algum motivo de saber que era a volta do Legendários, não estão presentes. Porque não compreenderam aquilo que realmente significa o Legendários. O Legendário é uma ferramenta, é um momento, é algo que Deus proporcionou. Só para a igreja ter uma ideia, todos aqueles que foram servir lá na montanha, eles ficaram 21 dias acordando às 6 horas da manhã para ser ministrados e para ter um tempo de oração. Permaneceram 21 dias em um jejum. Não foi só assim, eu quero ir, legal, vou subir. Não. Tem toda uma preparação para que a gente possa se esvaziar da gente e a gente possa receber mais de Deus. E Deus fala nessa experiência. É uma experiência, mas Deus fala nessa experiência. Só que chegou a hora da gente descer da montanha. Foi bênção. Tudo aquilo que a gente ouviu, todos os testemunhos que foi falado. Mas agora chegou a hora, mais do que nunca, de entender que a presença do Senhor na sua vida não foi só na experiência da montanha, ou do Renova, ou do dia em que você abriu seu coração e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque isso não pode ser somente uma experiência, ela precisa ser uma vivência. Quando eu li o texto aqui, aqueles que já leram o texto de Êxodo e conhecem a história de Moisés, vai saber muito bem o que eu estou falando. Na verdade, aqui ele desce pela segunda vez. Ele já tinha descido uma outra vez da montanha. Só que da outra vez que ele desceu da montanha, o povo não esperou o tempo que Moisés estava falando com Deus e construíram um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, Moisés fica irado. E ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Mas depois ele sobe de novo para falar com Deus. E ele permanece um tempo lá. E depois ele desce de novo, que é exatamente esse momento. E quando Moisés desce, quando chega no verso 33, no capítulo 33, no verso 15, Deus diz antes que ele ia enviar um anjo para que pudesse continuar com eles a caminhada. Daí Moisés, ele não aceita o anjo. Daí Moisés tem uma palavra que ele diz assim, Êxodo 33, 15, ele diz assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. A experiência de estar na presença de Deus com Moisés foi tão forte, tão impactante, que mesmo que Deus estava enviando um anjo para estar do lado dele, para que ele pudesse continuar com a caminhada, ele não aceitava, porque o que ele queria? Continuar na presença de Deus. Isso tem que ser a sua fome, o seu desejo. Você precisa querer continuar estando na presença de Deus. E Deus, como sinal, eu creio como um sinal, Deus fez com que a face dele resplandecia, que mostrava que Deus era com ele. Foi exatamente aqui nesse texto que Deus resolve criar o tabernáculo. E Deus deu todas as dicas de como funcionava o tabernáculo. Porque a partir daquele momento, diante da fome de Moisés, de manter esse relacionamento pleno com Deus, não só na montanha, no monte Sinai, mas aonde ele colocasse a planta dos pés, Deus disse, então constrói uma casa, que era um tabernáculo, aonde nesse lugar eu vou estar com vocês. E ali foi colocado a Arca da Aliança,
foi constituída a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E Deus continuou caminhando com o povo. Não é só a experiência da montanha. Deus precisa estar com você aonde você colocar a planta dos pés. Amém? A tua experiência da montanha ficou na montanha, serve de testemunho e de transformação na sua vida. Mas mais do que nunca agora, essa presença que você sentiu na montanha precisa estar todos os dias na sua vida. Em nome de Jesus. A segunda coisa, nós vivemos a experiência da montanha, descemos da montanha, mas ela é só válida se realmente houver alguma mudança em nós. Eu sei que quando eu orei aqui, eu disse que tem muitas promessas. Porque eu sei, porque eu subi a montanha. E eu lembro que no meu testemunho de subir pela primeira vez a montanha, muitas decisões eu tomei. Muitas e muitas. Eu não fui servir na montanha dessa vez, no top que para nós é o mais importante. Eu fui cobrado por toda a organização do Legendários local, que é da nossa manada, que é daqui de Cianorte, por várias vezes, por ter tomado uma decisão de não subir a montanha dessa vez. Sabe por que eu não subi a montanha? Porque eu tomei decisões na montanha e eu estou colocando em prática na minha vida. E sabe por que eu não fui? Porque sábado era aniversário do meu neto. E família a gente não deixa. Se eu tiver que colocar numa balança, eu estar no Legendários, ou eu estar na minha casa com meu netinho, que está fazendo mais um aninho de vida, eu optei pela minha família, porque eu não deixo família para trás. E Deus sabe como que o meu coração, nos primeiros dias que eu fiquei sabendo que a data da comemoração do aniversário dele ia ser no dia, praticamente no dia, porque foi na sexta, e a festa foi no sábado, e eu fiquei com o meu coração pesado. Mas eu tomei decisões na montanha. E eu fui provado. E eu venci, porque eu decidi. Chegou a hora de você descer na montanha e você colocar em prática aquilo que você, em nome do Senhor Jesus, tomou por decisão na montanha. As promessas não podem ficar lá na montanha ou aqui diante de um testemunho verbal. Chegou a hora agora de você arregaçar a manga e você colocar em prática tudo aquilo que Deus falou com você. Em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que tem coisas que você precisa consertar com Deus e que nessa experiência falou com você. Eu tenho certeza que alguns que já fizeram o Renova também, estiveram com a gente no Renova, você tomou decisões e talvez essas decisões ficaram para trás. Mas ainda dá tempo. Em nome de Jesus. Talvez quando você saiu do Renova, do Legendários, ou quando você aceitou verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador, que foi uma experiência marcante na tua vida, você disse que você ia orar mais, você disse que ia ler mais a palavra, você disse que ia buscar mais de Deus, que você ia abandonar uma prática de pecado que talvez o Senhor revelou para você, que não dá para conciliar Deus no pecado. Ou você vive uma vida em santidade com Deus, ou você vive uma vida com pecado onde Deus não está. Não tem Deus, Ele não compartilha uma vida de pecado. E você talvez fracassou. Mas em nome do Senhor Jesus eu creio que a misericórdia dEle nos alcançou nessa noite. E Ele está dando chance para você que um dia teve um encontro com Deus, independendo aonde foi, em que circunstância, e que as promessas ficaram para trás, que hoje, em nome do Senhor Jesus, possa ser renovada na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, Ele possa continuar a falar no seu coração, e que eu creio pela fé que Ele está falando ao seu coração, trazendo a lembrança de tudo aquilo que você prometeu e muitas vezes você não cumpriu, mas que a partir de agora eu creio que você entendeu. Amém? Terceira coisa. Da segunda coisa que eu disse, que é a experiência sem mudança não é uma experiência. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As velhas coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, mudança. Mateus 7:26, 7:16. Por seus frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá frutos. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu peguei um pedacinho dos 16 ao 20. Está dizendo, ó, a gente é conhecido pelos frutos que nós apresentamos, não por aquilo que nós falamos. Tiago 2:7. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então só existe a confirmação daquilo que você recebeu da parte de Deus através de obras que você vai começar a acontecer na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: eu não te reconheço mais, algo aconteceu, porque mudanças aconteceram na sua vida. Amém? 3. Nem todos viveram ou viverão a experiência que nós vivemos. Ao descermos da montanha, os velhos problemas permanecem. A diferença agora é como eu irei reagir aos velhos problemas. Você largou quinta-feira a sua casa e talvez estava uma bagunça a sua vida. Você subiu a montanha. Agora você está retornando da montanha, desse tempo que você permaneceu lá. Os problemas que você tinha na quinta-feira, elas estão de novo batendo na sua porta a partir do momento que você sair da igreja. A segunda-feira, você vai viver os mesmos problemas. Só que diferente de como você estava reagindo na quinta-feira aos seus problemas, eu creio que muitos que aqui estão entenderam que agora é diferente porque você não está mais sozinho. Porque a presença do Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, é sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Então, se prepara. Os problemas vão vir à tona. Mas você tem toda a força em Deus para poder superar os problemas. Amém? Ouve a voz de Deus. Eu creio que Deus tirou toda a cera do pecado que impedia de você ouvir a voz dEle. E agora você está conseguindo ouvir a voz dEle. Ouve a voz dEle, porque Ele está em você. E que os problemas que virão continuam sendo o mesmo, mas a forma que você vai encarar eles vai ser diferente. Porque você não está mais sozinho, Deus está com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernam espiritualmente. Tem coisas que as pessoas com quem você anda não vão entender o que está acontecendo com você. E está tudo bem, porque talvez eles não tiveram a experiência de estar na presença de Deus. Em João 16:33 diz assim: tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O problema continua, permanece, mas tem uma diferença. O próprio Cristo venceu o mundo por nós. E nós temos a força do Espírito Santo na gente, através da graça de Deus, para que a gente possa superar as dificuldades e os problemas. 4. O processo de mudança inicia-se imediatamente a experiência, mas ela é progressiva. E isso eu queria falar para você que está aqui, que é cônjuge, você que está aqui, que é um pai, uma mãe. O processo de mudança na montanha é o start inicial de um processo de mudança na vida do seu querido. Não significa que ele está pronto, não significa que ele está preparado, mas significa que mudanças vão começar a acontecer. Amém? Que ainda talvez vai errar, talvez em algum momento ainda vai fracassar, mas eles já entenderam e já aprenderam o caminho de volta. Eles já entenderam como é que eles vão vencer as lutas deles, que não é pela força do braço, mas é joelho no chão. É um processo progressivo. E eu queria que você, familiar que estivesse aqui, abrisse seu coração para isso e o seu entendimento. Eu já vi muitas pessoas decepcionadas, porque criou-se uma expectativa muito grande da pessoa que subiu a montanha, e quando a pessoa desceu, era como se fosse um passo de mágica, ela já é uma outra pessoa. Ela é uma nova criatura em Cristo Jesus.
Mas o processo de mudança e transformação nela vai ser um processo que começa agora, amém? Mas que ainda não se findou, em nome de Jesus. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, e Nicodemos queria passar por uma experiência, ele queria ter a certeza da salvação. Daí ele pergunta, o que eu tenho que fazer? Daí Jesus disse, você precisa nascer de novo. Daí ele nem entende o que Jesus estava falando, porque ele entendeu que era de carne, e Jesus estava falando que era de espírito. O nascer de novo significa que a gente nasce um bebê, e a gente vai criando maturidade. Sim ou não? Sim. Então hoje, muitos que estão aqui são bebês espirituais. E que eles vão crescer na intimidade com Deus a cada experiência com Ele. É um processo. Amém? Que começa agora, mas que não terminou. Em Provérbios 4:18 diz assim, ó. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Ele vai brilhando mais e mais, cada dia brilhando mais. Filipenses 1, verso 6 diz assim, ó. Tendo certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Significa que ele começou a boa obra, mas ela não se findou. Todo dia nós estamos em processo de crescimento, de melhora, de busca, de experiências novas com o Senhor. E com certeza, daqui a pouco, nós não estamos mais reconhecendo aquele velho homem que morreu quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Quinto e último. Cuide. Mas cuida mesmo. Cuide. Para que o inimigo não roube de você a experiência vivenciada em Deus nesses dias. Cuida. Não brinque com aquilo que você recebeu de Deus. Não brinque com a oportunidade que você teve de você subir a montanha e de ter uma experiência com Deus. E eu abro aqui, não estou falando só para legendários. Estou falando para você que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez alguns de nós, eu sou um deles, que em algum momento da vida eu brinquei com Deus. E o tombo foi grande. Porque o inimigo não brinca em serviço. Ele é imensamente menor do que o nosso Deus, mas não significa que ele não tem poder. E uma das coisas que ele tem é a persistência, porque ele nunca desistiu. Seria uma bênção muito grande que todos aqueles que estivessem aqui, que o inimigo pudesse olhar para eles e falar assim, desses eu não vou gastar mais tempo, desisto deles, deixa eles viver um relacionamento com Deus. Não é assim. Pode ter certeza que tem uma estratégia do inimigo para roubar a bênção que você recebeu nesses dias. Seja na sua conversão, seja no Renova, ou seja no Legendários. Mas cuidar e zelar daquilo que você recebeu de Deus é uma missão sua. É uma responsabilidade sua. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 11, ele diz assim, ó. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. O inimigo não brinca em serviço. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, não ao seu redor, ele anda em derredor, porque ao redor está a presença de Deus na sua vida. Mas ele anda no seu derredor, bramando como um leão. Não é um leão, mas como se fosse, porque só existe um leão, o leão da tribo de Judá. Amém? Nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele anda como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Em Gálatas 5:1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-se vós debaixo do jugo da servidão. Poderia falar mais outros textos, mas creio que esses já são suficientes para abrir o nosso entendimento, para que você possa sair daqui com uma convicção. O inimigo perdeu uma batalha, mas ele vai tentar ganhar a guerra.
E você vencer a guerra em Cristo Jesus é você buscar viver uma vida na dependência dele. Chegou um tempo como nunca, e eu não estou falando só para os legendários, da gente poder vencer as nossas batalhas com o joelho no chão. Da gente buscar a presença de Deus através da oração. A gente buscar a presença de Deus através da leitura da palavra. A gente buscar a presença de Deus através de cânticos espirituais, através do louvor e adoração. E que a nossa vida possa ser uma prática de obediência a Deus. Atrás da nossa camisa tem uma frase que foi dita aqui. Está dizendo, desfrute o caminho. Quem é o caminho? Quem que eu preciso desfrutar? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nesse caminho que é Jesus, você precisa andar vigilante, sabendo que você não está sozinho, para que todo contra-ataque do inimigo contra a sua vida caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus.